A Hidro, com o suporte do CETEC, Centro Tecnológico Hidro, apresenta a linha Mirante. Processo de fabricação e instalação do fechamento de varanda da linha Mirante. A etapa de medição é um ponto importante para a fabricação do fechamento de varanda. No catálogo, há informações necessárias de como deverá ser realizadas todas as medições. Para o fechamento da varanda, utilizaremos os perfis com os seguintes códigos: KM001, KM002, KM003, KM005, KM006 e KM007. Vamos agora fazer os cortes. Todos os perfis devem ser cortados no ângulo de 90 graus. Muito bem, agora vamos fazer as usinagens. Essas são todas as usinagens que faremos. No perfil KM001, utilizando pantógrafo, usinar o encaixe para a instalação do componente guia de giro. Com uma furadeira e broca de 6,5 mm, realizar as furações para fixação na viga. Fazer os furos no perfil KM001 no estacionamento a cada 70 mm e no restante com a distância máxima de 400 mm. No pantógrafo, fazer usinagem no perfil KM001 para a passagem da chave sextavada para cada furação realizada. No perfil KM002, utilizar o pantógrafo para usinar o encaixe para o componente guia de giro. No perfil KM002, utilizar o pantógrafo para usinar o encaixe do parafuso de regulagem. As distâncias entre as usinagens estão informadas no catálogo. Com uma furadeira no perfil KM002, realizar as furações para fixar o parafuso da trava do estacionamento, o qual fica do lado das usinagens da guia de giro. Utilizar o pantógrafo no perfil KM003 para usinar o encaixe para o componente guia de giro inferior. As distâncias entre as usinagens estão informadas no catálogo. No perfil KM003, utilizando o pantógrafo, faça a usinagem para a saída d'água. No perfil KM003, utilizando o pantógrafo, usinar o encaixe do fecho inferior. Utilizando uma furadeira, realizar a furação com broca de 6,5 mm para fixação do perfil KM003 no piso. As furações no estacionamento, fazer um furo a cada 70 mm e no restante, com a distância máxima de 400 mm entre os furos. Usando o pantógrafo no perfil KM005, realizar a usinagem no seu topo. Essa usinagem deverá ser feita nos dois lados. Utilizando uma furadeira, realizar as furações no perfil KM005 para fixação dos perfis na alvenaria. Fazer as fixações nas pontas a cada 100 mm e depois com a distância máxima de 400 mm entre os furos. No pantógrafo, realizar a usinagem no perfil KM006 para o encaixe nos perfis do trilho. Utilizando uma furadeira e broca de 6 mm, realizar a furação nas pontas a cada 100 mm e depois no máximo a cada 400 mm no perfil KM006 para fixação na alvenaria. No perfil superior da folha de giro KM007, realizar no pantógrafo a usinagem do fecho superior. Utilizando uma furadeira, realizar no perfil KM007 um furo de 2,5 mm para a passagem do cabo de aço. Muito bem, terminamos todas as usinagens. Agora, façamos as colagens dos vidros. Na folha de giro, colocar o fecho AC06-1 e depois colocar o vidro. O vidro da folha fixa deve estar furado. No perfil KM007, instalar o vidro com adesivo ideal nas folhas fixas. Todos os vidros devem ser gabaritados, para garantir o dimensionamento das alturas e, com isto, garantir o perfeito funcionamento e deslizamento.
Para gabaritar, faça a medição em vários pontos e, se houver uma diferença, avalie a pressão na colagem ou reveja as medidas do vidro. Agora, façamos as instalações dos componentes. No perfil KM001, instalar o componente compensador, sendo 1 para a folha fixa e 3 para a folha de giro. O posicionamento das peças deve acompanhar a usinagem do perfil KM002. Depois instale as tampas laterais parafusando no perfil. Para a instalação do componente de trava do estacionamento superior AC01, calcule a quantidade de encaixe necessário conforme o número de folhas e descarte o excesso cortando com uma serra. Instale o componente da trava do estacionamento no perfil KM002 e depois parafuse. No perfil KM002, instalar as escovas FIT 212. Depois instale as tampas laterais. Instalar o componente trava do estacionamento inferior AC02 no perfil KM003. Depois de posicionar a peça, trave apertando o parafuso com chave Allen. Esse componente é encaixado para cada folha. É fornecido no kit folha de giro e de correr. Instalar o batedor lateral AC03 no perfil KM003. Instalar as tampas AC15 no perfil KM003. Instalar a escova FIT 206 no perfil KM005. Instalar a escova FIT 206 no perfil KM006. Vamos agora fazer as instalações na folha de giro. No perfil KM007, instalar a roldana superior a C04 e parafuse utilizando uma chave Allen. No perfil KM007, instalar o fecho superior AC06-2. Posicione a mola sobre o AC06-1 previamente instalado. Vamos instalar o cabo de aço. Passe o cabo de aço pelo fecho e pelo perfil até a altura do furo no vidro. Instale o componente MAC KM01 de abertura e fechamento. Parafuse o cabo de aço no botão MAC KM01. Termine de instalar o MAC KM01 utilizando uma chave Allen e depois uma chave Phillips. Coloque a tampa de acabamento. Instalar a roldana inferior a C05 no perfil KM007. Parafuse utilizando uma chave Allen. Ainda no perfil KM007, instalar a guia inferior a C08. Depois, parafuse utilizando uma chave Allen. Instalar as escovas FIT 212 no perfil KM007. Por último, instalar as tampas laterais a C09 utilizando uma chave Phillips. Consultar no catálogo o posicionamento das tampas. Agora façamos as instalações na folha de correr. Instalar duas roldanas superiores no perfil KM007. Primeiro a roldana fixa AC10-1, parafusando-a no perfil, e depois a roldana móvel AC10-2. Para verificar as medidas de posicionamento das roldanas, favor consultarem o catálogo. Instalar uma roldana fixa inferior a C11. Parafuse utilizando uma chave Allen. Instalar a guia AC12 engavetando no perfil. Instalar a escova FIT 212 no perfil inferior. E depois, instalar as tampas de acabamento AC09. Agora, faremos as instalações na obra começando com a fixação dos trilhos. Realizar as furações utilizando uma furadeira para a instalação das buchas de fixação dos trilhos superiores. Fixar o perfil KM001 com parafusos na viga superior utilizando uma parafusadeira. Parafusar o perfil compensador KM002 no perfil KM001. Realizar o alinhamento do perfil KM002 utilizando laser ou prumo com o perfil KM003.
Realizar a marcação e posicionamento com um lápis para a instalação do perfil KM003. Utilizando uma furadeira, faça os furos, instale as buchas. Parafuse o perfil KM003 utilizando uma parafusadeira. Continuando com as instalações na obra, vamos agora colocar as folhas. Instalar a folha de giro e deixar no estacionamento, travando a mesma com a trava de nylon que está na roldana. Instalar as folhas de correr, deixando-as no estacionamento. Depois de colocar todas as folhas, deslocar a primeira até o batente e realizar a regulagem no componente compensador, utilizando uma chave Allen de 2,5 mm e outra chave Allen de 5 mm. Realizar esse procedimento de regulagem para as outras folhas. Agora vamos colocar os perfis laterais. Para a instalação do perfil KM005, realizar a marcação e posicionamento com o lápis. Utilizando uma furadeira, faça os furos e instale as buchas. Parafuse o perfil utilizando uma parafusadeira. Instalar o perfil KM006. Parafuse na alvenaria utilizando uma parafusadeira. Vamos instalar os componentes complementares. Instalar o calço de parada da folha de giro utilizando chave Allen de 1,5 mm. Atenção! Será necessário instalar um calço para cada folha móvel. Vamos instalar o acabamento da guia de giro no perfil KM002. Para essa operação, as folhas devem estar no estacionamento. Faça a marcação e posicionamento com um lápis. Utilizando uma furadeira, faça os furos. Instale os calços. Parafuse o guia de giro utilizando uma chave Phillips. Trave com os calços e termine de instalar o componente AC20 da guia de giro. Instalar os acabamentos da guia inferior no perfil KM003. Definir o furo no perfil. Fazer as furações e parafusar. Instalar o acabamento no perfil KM005. Instalar na folha de giro superior a tampa de guia AC14. Parafusar no perfil utilizando uma chave Allen. Instalar o perfil PVC KM04 na folha de giro. E depois, instalar a guarnição PVC KM05. Instalar o perfil de PVC KM01 nas duas primeiras folhas e PVC KM02 somente na terceira folha. Instalar o componente SUP KM01 do estacionamento das folhas de giro. Faça a marcação e posicionamento com um lápis. Utilizando uma furadeira, faça os furos. Parafuse utilizando uma chave Phillips. Instalar o componente AC17 do estacionamento das folhas de correr. Instalar o fecho inferior AC07. Faça a marcação e posicionamento com um lápis. Utilizando uma furadeira, faça os furos. Parafuse utilizando uma chave Phillips. Instalar no perfil inferior KM003 o acabamento para a saída de água. Parabéns! Você terminou de montar o fechamento da varanda da linha Mirante.